amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição com a Joelc. E eu já te convido desde já a se inscrever no nosso canal e também a seguir nas nossas redes sociais, @Joelc Brasil. E também a curtir e comentar e compartilhar com seus amigos. Bom, estamos aqui com nossos amigos, a Stephanie, o Leandro e também a nossa amiga Madeline. Vocês estão bem? Bom, chegamos a mais uma semana de lição com o título O Altar Restaurado. Vamos pedir orientação ao nosso Deus para que Ele nos ajude durante esse estudo. Eu convido a você a fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, a Ti somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos para Te adorar e pedimos que o Senhor, o Teu Santo Espírito Santo, possa conduzir o nosso estudo em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição vem trazendo a história de Elias no Monte Carmelo, onde ele sobe ao monte para restaurar o altar que havia sido perdido. E a primeira pergunta da lição é: o que a reconstrução do altar de Elias nos ensina sobre adoração? Muito bem. Para a gente poder entender como isso se relaciona com cada um de nós, é importante a gente entender qual era o valor que tinham os altares para o povo de Israel, né? Veja, um altar de adoração era onde onde se entregava ofertas de sacrifício. Era, na verdade, a maneira com a qual o povo de Israel adorava a Deus. Eles adoravam o Senhor através de entregas que eram realizadas nesses altares. De certa maneira, depois que o pecado entrou no mundo e tudo mais, essa foi uma forma de Deus simbolizar a entrega que nós devemos fazer todos os dias a Ele através de um relacionamento profundo. Certo? Porque era a maneira que o povo de Israel encontrava de estar conectado com o divino. Dessa maneira também, o altar que Elias reconstruiu ali simboliza também o fato dele estar em ruínas, que para muitos de nós a nossa relação com Deus ela foi deixada a ser degradada, em ruínas, de maneira que nós não buscamos mais ao Senhor como nossa fonte de auxílio, como nossa fonte de orientação, como a nossa fonte de poder. Porque um filho de Israel ir a um altar, sacrificar ao Senhor, significava buscar um auxílio divino e, sobretudo, buscar um relacionamento com o Senhor. E o altar ser deixado em ruínas significa que o povo abandonou essa adoração, abandonou a comunhão e o relacionamento com Deus, se dirigindo a outros altares, a outros deuses. E creio que a mensagem principal, né, nesse caso, seja sobre relacionamento mesmo com o Senhor. Uma entrega no altar do coração. É exatamente isso, né? É uma questão mesmo de reanalisar. Porque o que significa a questão de reconstruir o altar? É reconstruir a nossa reconexão com Deus. De fato, porque se a gente analisar, quando o povo de Israel vê Elias ali, quando ele reconstrói o altar, e todo mundo vê que o poder de Deus ali é revelado diante do povo, eles dizem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, bem ali, eles reconhecem novamente o Deus que eles haviam perdido. Então, a reconexão, a reconstrução do altar, eu vejo como isso, como se levar à reconexão com Deus, a se reconectar com o Pai. Porque a reconstrução do altar, principalmente quando for relacionado à adoração, como o Leandro falou, o altar nos leva a sacrificar, nos leva a perdão, nos leva a adorar de fato a Deus. E quando esse altar está quebrado, é porque nós estamos distantes de Deus, nós estamos afastados dele. E a gente vê que a lição vai falando todo o processo, né, do povo, do afastamento do povo de Israel para com Deus, para poder depois eles de fato buscar novamente ao Pai. Mas isso foi um processo, se dá pelo processo que foi acontecendo muito antes, por eles terem deixado a apostasia, os ídolos irem entrando ali, a idolatria ir entrando no povo de Israel de forma minuciosa, né? E quando eles veem o altar, ele de fato está todo quebrado. E para reconstruir, eles precisam se voltar para esse Deus novamente, se voltar para olhar para esse Deus novamente, para poder adorar a Deus de forma correta.
Aí entra Elias. Elias que estava já com uma conexão diária com o Pai, todo o tempo em conexão com o Pai, em adoração ao Pai, ele mostra essa reconstrução do altar diante do povo, para mostrar primeiro o que eles haviam perdido, o que eles haviam abandonado. E quando eles veem o poder de Deus sendo revelado, eles veem que, de fato, o que eles tinham perdido e que porque precisavam reconstruir esse altar e que precisavam adorar a Deus novamente. Por isso que bem eles reconhecem. Então, ao reconstruir o altar, nós precisamos analisar aquilo que tem nos afastado de Deus. Temos que analisar se, de fato, o tempo que nós temos tido com Ele tem sido um tempo que nos leva, de fato, a adorá-lo da maneira correta. Então, a mudança, ela só começa com a reconstrução do seu momento de entrega. É basicamente isso que eu analiso. Acho que a lição fala sobre isso, eu não lembro, de fato. Mas veio esse insight na minha cabeça, porque só vai mudar, a gente só vai poder, de fato, reconstruir quando a gente mudar o nosso momento de entrega ao Senhor ali diante do tempo que eu tenho tido com Ele, como de fato tem sido a minha adoração, e analisar aquilo que eu perdi para chegar de fato à reconstrução do altar em adoração a Ele. Eu achei bem interessante essa pergunta, que é exatamente isso que muitos de nós acaba passando durante essa caminhada. Às vezes caímos, nos afastamos e, ok, agora como é que eu me achego a Deus novamente? Como é que eu volto a ter aquele relacionamento que eu tinha com Ele antigamente? Voltar ao primeiro amor, como muitos falam. E ele teve um passo a passo. É interessante porque mostra ali na história que ele teve um passo a passo de como ele preparou o altar. Tanto que aquilo dali ele já era um altar, só que ele foi quebrado e foi deixado ali esquecido para ser edificado altares a outros deuses, como Baal e Asherá. E quando Elias ele faz aquilo, o povo ele fica em silêncio, porque eles estavam em dúvida. Eles tinham perdido aqueles seus princípios, eles tinham perdido de vista quem era Deus. Eles estavam ali com aquela mente deturpada e com todos aqueles outros rituais que profanavam, no caso, iam contra os princípios de Deus. Tanto que o que eles estavam fazendo em si, começaram a fazer, foi algo terrível. Sacrificavam seus filhos, faziam rituais a outros deuses. E é interessante porque na história mesmo fala que aquilo começou aos poucos. Porque justamente Acabe ele não queria que o povo ele fosse lá para um lugar oficial de adoração, no caso onde eles faziam incenso e tudo mais, sacrifícios, porque eles tinham medo do povo simplesmente se voltar novamente para a casa de Davi. E ele falou, não, vou construir aqui alguns 2 altares, só que simplesmente ele começou a mudar o jeito de adoração. É por isso que é um ponto importante sempre estarmos firmados no que a Bíblia fala e como se deve ser uma adoração a Deus. E não com os nossos próprios gostos ou simplesmente, eu acho que desse jeito é meio chato de se fazer. Eu acho que ir todo sábado para a igreja é chato. Eu acho que ouvir essas músicas é chato. E se eu tentar mudar um pouquinho aqui esse gosto? Se eu tentar colocar um pouquinho mais desse ritmo, ou até mesmo se eu começar a adorar a Deus no sábado de forma diferente? E parar de seguir ali os princípios do que a Bíblia de fato pede para nós, é um caminho totalmente arriscado. É um caminho, passos a simplesmente ao abismo, a um distanciamento com Deus. Então, o povo ali, eles tinham uma hora, quando eles foram olhar, estavam simplesmente com a comunhão com Deus simplesmente quebrada, não se lembravam nem mais quem de fato era Deus, mas simplesmente tinham se afastado de uma forma que não tem nem palavras para isso, porque o que eles estavam fazendo era totalmente assustador. O que eles estavam fazendo até mesmo com seus próprios filhos. E na parte da restauração, Elias ele começou a montar, a reconstruir aquele altar, mas de forma em si, com os princípios. No caso, ele colocou lá 12 pedras, que se referia, no caso, que representava as 12 tribos, e ali ele começou a fazer ali o sacrifício, e Deus ele foi reconhecido. Tanto que no momento em que Deus ele manda fogo cair do céu, eles reconhecem que Deus de fato é Deus. E ali, então, temos que... É um ponto interessante de ser observado, porque quando começamos a voltar para Deus,
é um passo de cada vez. É uma pedrinha aqui, outra ali, como ele estava fazendo com as 12 pedras. E quando vemos, simplesmente voltamos até aquela conexão que tinha antigamente. Então, essa questão de restaurar o altar, no caso, a reconstrução do altar, é basicamente você se fortalecer novamente nos princípios que nos é dado em si, através da Bíblia e na comunhão com Deus. Exatamente, né? É interessante que quando Elias ele vai subindo no monte, quando é chegado a notícia ali a Elias, Elias já sabia de toda aquela situação. Elias também já sabia o porquê a nação de Israel tinha sido atingida com uma grande seca, uma grande fome, e ele já sobe no Monte Carmelo sabendo o que ele deveria fazer. E o que ele deveria fazer era restaurar o altar que havia sido perdido. E Elias sabia de todo o declínio do povo, sabia o que deveria fazer e o porquê daquela ruína, o porquê daquele declínio. Então, a comunhão, o relacionamento daquele povo, o altar, tudo isso havia perdido sentido. A comunhão com Deus havia sido quebrada. E Elias ele vai com um propósito já certo, com uma missão já inculcada na sua mente para restaurar o altar ao qual havia sido perdido. Altar é lugar de adoração, altar é lugar de entrega e total dependência de Deus. É um relacionamento íntimo com Deus. E se o altar não está totalmente entregue a Deus, então, consequentemente, esse altar está indo em direção ao inimigo. Não existe neutralidade no grande conflito. Ou estamos totalmente entregues e adorando ao Senhor, ou então esse meu altar está destinado para o inimigo de Deus. Reconstrução do altar para nós hoje é nos entregar como um sacrifício vivo, é colocarmos o nosso altar na presença do Senhor Jesus Cristo. E então, nos oferecendo como sacrifício vivo, assim teremos então um relacionamento vivo com o nosso Deus. E ainda mais, fazendo isso, a lição fala que as bênçãos do Senhor repousarão em nossa vida e até a nossa maneira de proceder nos locais e ambientes a qual estamos evidenciará que estamos ao lado de Cristo. E a luz de Cristo brilhará em nossos rostos, assim como foi com Moisés, que passou o tempo com Cristo no monte, ao qual recebeu as tábuas da lei de Deus, assim como foi Elias também no Monte Carmelo, e assim também como o povo de Deus em Apocalipse 14, 18, melhor dizendo, que os seus rostos resplandecerão com a glória e a presença do Senhor Jesus Cristo. E por fim, a lição fala que restaurar nossos altares significa reavaliar e fortalecer nossa conexão com aquilo que realmente acreditamos. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta também agora, que tem como tema e título como as pequenas concessões podem nos desviar da vontade de Deus. Muito bem. Quando se fala de pequenas concessões, você fala de permissões, não é? Pequenas permissões que foram dadas e se acumulando até que Israel chegasse naquele estágio de degradação que a gente já vê na história de Elias, né? Onde eles estavam completamente entregues à idolatria e nessa época Acabe era o rei governante, né? Só que assim, quando a gente para analisar na história do próprio Acabe, essa decadência já se vê no casamento que é efetuado. A partir do momento em que ele escolheu casar-se com uma idólatra, a comunhão com Deus ali, que já não era boa, né? Ficou pior, porque o povo, ele segue o exemplo dos líderes e dos seus governantes. Se estes errarem dando mau exemplo, todo o povo seguirá. Então, acaba que não se trata de uma ação isolada, mas muitas vezes um mau procedimento meu, por menor que seja, pode influenciar grandemente as pessoas ao meu redor, seja para o bem, seja para o mal. Veja, a própria lição vai trazer a respeito disso, né? Pior do que a seca física que assolava a nação, a seca que Elias havia profetizado, era a seca espiritual que havia deixado o povo de Deus espiritualmente desidratado, embora parecesse não saber disso.
Aí vai dizer que o perverso rei Acabe e a rainha Jezabel governavam Israel naquela época, e o casamento com uma mulher pagã trouxe grandes males a Acabe. O que começou com pequenas concessões religiosas se tornou uma apostasia completa, em 1 Reis, capítulo 18. Porque começou com um casamento com uma mulher pagã. Logo, Jezabel influenciou Acabe a muitas outras coisas, inclusive na construção de um templo em honra ao deus Baal na capital, com 450 profetas, né? E um poste da deusa Será com 400 profetas mais liderando a adoração. E Israel estava numa profunda escuridão. Dessa maneira, os corações deles foram retirados de Deus e enviados, né, para esses falsos deuses. Isso a gente até vê no embate de Elias no Monte Carmelo, que é o ponto central aqui da história, onde quando ele vai enfrentar os 400 profetas de Baal, existem ali dois altares. Um está em ruínas e o outro não, mostrando que aquele que está em ruínas mostrava que eles haviam deixado a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, através daqueles pequenos consentimentos. Tipo assim, como já foi dito, né, até anteriormente, às vezes você dar pequenas permissões aos seus pecados, dar pequenas vazões aos seus desejos, não tem problema eu fazer isso aqui, não tem problema em fazer aquilo outro. Você começa consentindo, até que vira uma bola de neve imensa. Como a própria lição trouxe um exemplo de dois rapazes que gostavam de treinar basquete dentro da faculdade, né? E eles assumiram o compromisso de treinar todos os dias às 5 da manhã. Por 2 semanas, eles foram ali com uma disciplina incrível. Mas depois de 2 semanas, os dois começaram a descobrir o botão de soneca e começou com apenas um dia. Hoje eu não estou disposto. Mas aquilo que era para ser apenas um dia se tornou 2, se tornou 3, e então, em pouco tempo, toda a rotina que eles haviam construído foi perdida. Veja, com o tempo, as alterações que o povo de Israel fez os levaram a abandonar a Deus completamente. E ao mesmo tempo, por exemplo, que Arão ele incentivou a adoração a Deus, ele quis acrescentar a adoração ao bezerro de ouro no Monte Sinai. E dessa maneira Deus estava em silêncio. E Arão ainda foi criativo. Tenha cuidado com o que você acrescenta na sua vida de adoração quando Deus parece distante. Às vezes, na intenção de que, nossa, será que Deus se esqueceu de nós? Nós acabamos tomando decisões que são contrárias aos seus princípios. E começa com uma coisa pequena, mas tem grandes proporções. Tanto é que, eu não sei se isso é a frase de um filme, mas que diz que aquilo que fazemos aqui ecoa na eternidade. Por menor que pareça um simples deslize, mas tudo isso sempre vai revelar aonde o nosso coração verdadeiramente está. Então, dessa maneira, as nossas concessões, as permissões que a gente dá para nós mesmos, os sims que a gente dá à nossa vontade, ao nosso coração, pode sim nos afastar da vontade do Senhor, como aconteceu com Israel na época de Acabe, né? Isso me faz analisar, né, pensando em tudo que já foi colocado aqui, que, de fato, o inimigo, ele não quer, digamos assim, tirar a gente da igreja. Na verdade, desde muito tempo ele vem trabalhando isso, né? Ele vem trabalhando de forma minuciosa. Ele não quer fazer isso, ele quer apenas acrescentar mudanças na nossa forma de adoração. Se a gente analisar, é basicamente isso. Porque Deus, ele mostra pra gente a forma de como adorar a ele, né? É uma entrega completa, é uma entrega diária a Deus, como muito bem o Giovanni ele já colocou aqui. Mas às vezes a gente vai fazendo mudanças nessa forma de adorar a Deus. E acrescentando coisas pequenas, que muitas das vezes como a Stephanie também já citou, uma mudança no ritmo da música, acha que aquilo ali não vai interferir na minha adoração. Ah, mas a letra fala de Deus, tá tudo certo, mas será que isso não vai interferir de fato na nossa forma de adorar? Às vezes a gente não imagina que essas coisas pequenas podem sim influenciar na nossa adoração a Deus. E isso pode nos levar a desvios muito maiores. E aí a gente vê que o inimigo ele vem trabalhando dessa forma, desde muito antes mesmo, né? É o que ele fez desde o surgimento, de fato, da igreja, né? Ele foi colocando coisas pequenas, mudanças pequenas. Então, amigos, é necessário a gente analisar,
de fato, as pequenas permissões, as pequenas coisas que nós temos colocado na nossa vida, as pequenas mudanças que nós temos feito na nossa forma de adorar a Deus. Às vezes a gente não percebe, mas essas pequenas coisas podem influenciar nosso relacionamento com Ele e pode, acima de tudo, nos afastar, nos desviar do seu caminho e da sua vontade, daquilo que Ele tem exigido para cada um de nós. Como eu falei, Ele age de forma minuciosa, né, nas pequenas coisas, Ele vai nos afastando da forma ideal de adorá-lo. E quando a gente vê, a gente já está com aquilo tão firme na nossa mente, tão firme, que a gente não consegue voltar de forma a gente não consegue voltar para a verdadeira adoração daquilo que ele exige de nós. Está mudando no decorrer do nosso relacionamento com o Pai. Às vezes a gente não percebe, né, que essas pequenas coisas podem influenciar e tornar algo gigante. Realmente, como já foi falado aqui, pequenas escolhas, elas podem nos trazer no final grandes consequências. O que parece ser pequeno, apenas, não, vou ali rapidinho. Não, realmente, tomar isso aqui uma vez não faz mal. Ou tem nada a ver. Isso, com o passar do tempo, vai se tornando um hábito, um costume ali tão recorrente que quando vamos ver, simplesmente já estamos até mesmo afastados da igreja, já estamos afastados de Deus e a Bíblia fica ali empoeirando. Então, é nas pequenas atitudes, é nas pequenas decisões e atos, elas têm um ponto simplesmente gigantesco lá no final, no resultado de tudo. Uma das coisas interessantes de se observar é que quantas pessoas não têm uma Bíblia dentro de casa, mas não leem? Estão simplesmente só ali empoeirando. Várias pessoas têm ali uma Bíblia, mas não leem. A comunhão com Deus, muitos sabem que a oração é um meio de se achegar a Deus, mas não buscam, mesmo passando por dificuldades ou algumas aflições, mas tentam ir por métodos humanos, coisas que aparentemente é mais rápido de se resolver, meios que aparentemente eu não vou precisar me sacrificar tanto ou até mesmo dispor mais do meu tempo, sendo que às vezes pequenas orações, ali até mesmo de 5 minutos, ela já vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Mas com amizades, às vezes erradas, com músicas erradas, com leituras erradas, filmes, séries. Quantas coisas a gente não olha por aí? Mas a questão é se aceitamos ou não que isso venha influenciar na nossa vida. Porque é pelo que contemplamos que somos transformados. Hoje em dia, é bem comum você olhar pessoas que nem sequer sabem quem de fato é Deus. Falam que Deus é amor, mas ele também é justiça. Falam que Deus ele é um salvador, que na verdade que ele enviou o seu filho amado e que Jesus ele morreu por todos. Então todos somos salvos agora. Mas cadê a nossa parte nessa caminhada? Porque é um relacionamento onde não há só uma pessoa, mas duas pessoas. Relacionamentos são constituídos por duas pessoas que caminham juntos e crescem juntos. Então, Deus, ele muitas das vezes nos chama para termos com ele, para caminharmos com ele. E não simplesmente para dizermos, vivemos uma vida mundana, como se Cristo simplesmente não existisse. Não é Deus que deve se adaptar a nós, mas sim nós devemos nos adaptar a ele. Porque não é o que pensamos ou o que queremos, mas é o que ele quer. Né? E o que ele quer para nós não é mal, não é simplesmente algo que simplesmente vai nos levar a uma destruição. Mas é como ele fala lá em Jeremias 29, ele fala que eu é que sei os pensamentos que tenho em respeito a vocês. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. E vocês vão me buscar e me acharão, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso tempo? O que é que, de fato, estamos, com o passar do tempo, pensando ou almejando? E é interessante porque tem uma parte no livro Grande Conflito que fala exatamente sobre essas mudanças que teve, esses pequenos hábitos, essas pequenas coisas que foram sendo acrescentadas na caminhada cristã. Fala exatamente assim.
Satanás bem sabia que as sagradas escrituras habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu os ataques dele. Diante de cada investida, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do inimigo, ele opunha a sabedoria e o poder da palavra. Então, como eu posso em si, de fato, saber se eu estou no caminho certo ou não? Me baseando na palavra. Por isso que o salmista fala que ele iria guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. No momento em que eu deixo a minha Bíblia empoeirar ali, no momento que eu paro de orar e ter comunhão com Deus, com toda certeza, esses pequenos hábitos, não, hoje eu não vou ler, não, hoje eu estou muito ocupado, não, hoje não tem como eu orar. Essas pequenas mudanças, essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, quando formos ver, simplesmente a Bíblia vai estar toda empoeirada, eu vou ter vergonha de orar novamente e minha comunhão vai ter sido quebrada. Então, são pequenas mudanças que acabam nos levando a fins trágicos. Muito bem, é isso mesmo. Interessante é que a parte da lição de terça completa, ela bem pontua isso bem firme mesmo. E ela dá até 2 exemplos bem gritantes quanto à questão de tomarmos cuidado quanto a essa adoração. E a lição fala que Israel não chegou à apostasia da noite para o dia. Foi pequenas concessões, pequenos atos que parecia que não tinha nada a ver. Aquela velha expressão, né? Não, isso não tem nada a ver. E, por fim, leva a pequenas concessões, criando hábitos, formando a personalidade e tudo mais, e leva, assim, ao caráter, muitas das vezes deturpado, atrapalhando a comunhão íntegra com Cristo, atrapalhando o processo do caráter, da santificação, né? A lição fala também: o altar em ruínas no Monte Carmelo era apenas uma amostra da condição do relacionamento com Deus. Ou seja, se o altar no Monte Carmelo já estava em ruína, é porque muito antes as pequenas concessões do povo já havia estado completamente em ruína, destruído. Por isso que veio esse ápice. Ali o altar quebrado era apenas o ápice, né? Era o cúmene já de um relacionamento do povo com Deus quebrado. A lição também fala mais que as danificações começam a aparecer quando o povo começa a modificar, a mexer a maneira a qual Deus já havia ordenado de como adorar. Isso é bastante importante, porque em um dos exemplos, que é Arão, a qual a lição fala, Arão ele permitiu um elemento antibíblico fazer parte da adoração a Deus, um elemento pagão, uma pequena concessão. Veja, se não vigiarmos, corremos o mesmo risco de Arão, de cometer esse erro e esse pecado gravíssimo, porque Arão era uma pessoa temente a Deus, que tinha uma profunda comunhão com Deus, mas em um momento ali conturbado, Arão se deixou levar pela animosidade ali do povo, pela a massa ali que estava uma influência muito grande, e permitiu entrar uma pequena brecha, um pequeno elemento, um elemento pagão na adoração. Veja, ali estava acontecendo um culto ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Estava acontecendo um culto ao Deus verdadeiro ali. Não era uma adoração falsa, né? Era uma adoração vã. E em termos didáticos, isso se diferencia um pouco, mas isso estava bem enraizado, bem conceituado na mente daquele povo. Tanto é que, ao ver o bezerro de ouro, o povo fala assim, as pessoas disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. E Arão também anuncia o evento dizendo bem assim: amanhã será festa ao Senhor. Veja, o conceito estava bem enraizado na mente daquele povo, que aquele evento com bezerro de ouro era uma adoração ao Senhor. Só que o problema era a mesclagem dessa adoração, ou seja, mesclar a adoração com elementos pagãos.
E, pontualmente, como eu já falei, nada começa grande, nada começa de repente. É as pequenas concessões, os mínimos detalhes que muitas das vezes as pessoas acham nada a ver. As pessoas são orientadas por líderes, são orientadas por cristãos genuínos, mas muitas das vezes a resposta é não, mas isso não tem nada a ver. E, consequentemente, vai arruinando o altar, vai arruinando um relacionamento com o Senhor. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Não começou grandioso, começou com as pequenas concessões. E isso a gente pode tirar de grande lição para a nossa vida. Quando falamos de adoração aqui, estamos envolvendo tanto o nosso estilo de vida completo, a nossa maneira de ouvir, de falar, ou seja, os nossos 5 sentidos, como também a elementos pagãos, a elementos mundanos para acrescentar na nossa adoração. Fechando essa parte da pergunta de número 2, a lição diz bem assim: a adoração conveniente às pessoas não é necessariamente adoração e devoção verdadeiras a Deus. Bom, agora vamos para a nossa dica de OIC. Bom, a nossa dica é uma pregação: não existe neutralidade na vida cristã, do pastor Josanã Alves. É uma ótima pregação, um ótimo vídeo que a JOIC recomenda para você. Entre Deus e o inimigo não existe terreno neutro. O nosso altar está sendo destinado a Deus, o nosso altar, consequentemente, está sendo destinado ao inimigo. Não existe neutralidade no grande conflito. E isso precisa fazer parte da nossa mente. A gente precisa ter isso em mente, esse conceito definido, para que nossas escolhas e nossas decisões diárias possam estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Eu não vou comentar muito, porque essa dica também ela vai fazer parte dessa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta é: como podemos restaurar em nosso relacionamento com Deus a verdadeira adoração? Bom, como já foi comentado aqui, a adoração que é feita depende de para onde está voltado o nosso coração. No livro Caminho a Cristo fala que nós adoramos aquilo que é o principal objeto dos nossos pensamentos, das nossas conversas, das nossas afeições, dos nossos mais profundos pensamentos. Aquilo que desperta interesse em mim é aquilo que vai ocupar a minha mente. E veja só, nisso a gente vai acabar trazendo para uma coisa que é o princípio de contemplação, né? Veja bem, Satanás conseguiu induzir Eva a abandonar o Senhor através daquilo que ela viu. Ela viu que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Pegou o seu fruto e comeu. Então, ela viu o fruto, ouviu as palavras da serpente, sentiu o gosto, né, do fruto proibido, provavelmente sentiu também o cheiro, alguma coisa. O fato é que Satanás utilizou dos sentidos para que Eva, então, desejasse aquilo que era proibido por Deus. E, da mesma maneira, quantas vezes nós não temos nos deixado levar pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, de maneira a abandonar os caminhos de Deus. Enquanto quando Deus nos chama para a adoração, se trata de uma adoração racional. Ele apela ao nosso intelecto para que entendamos a realidade do grande conflito. E tanto que a própria lição vai trazer em um certo momento que o povo de Israel, depois que teve a demonstração do real poder de Deus através de seu servo Elias, vai dizer que o povo de Israel prostrou-se em reverência perante o Deus invisível. Não se atreviam a olhar para o céu que enviara fogo. Israel despertou e abriu os olhos e reconheceu seus erros. O povo viu então o quanto havia desonrado a Deus, o caráter do culto a Baal,
em contraste com a sensata adoração requerida pelo verdadeiro Deus, estava plenamente revelado. O fato é que nós adoramos aquilo que verdadeiramente nós amamos, e só verdadeiramente amamos aquilo que nós conhecemos. E só é possível conhecer alguém, ou uma pessoa, através de um relacionamento, através de uma conversa. A própria serva do Senhor vai dizer que amar a Deus é conhecê-lo. E quanto a isso, a palavra de Deus nos dá algumas orientações. A nossa adoração vai depender de para onde o nosso coração está voltado e para onde os nossos olhos também estão direcionados. Porque os olhos são a janela da alma. Aquilo que entra em contato com nossa mente através de algum dos sentidos é aquilo que vai fomentar, alimentar o nosso comportamento, o nosso procedimento. Enquanto a isso, Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o conselho não termina por aí. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, ó pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa que, como o próprio Elias disse, cocheia entre dois pensamentos, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, esse convite para que a gente abandone as obras do mal e se volte para Deus significa olhar para Cristo. E olha só o que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Veja só, já falamos aqui que amar a Deus é conhecê-lo. Então fala, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Conheça a Deus dia após dia. E dessa maneira, ele será derramado em nós como chuva. Teremos o Espírito Santo em nós. O segredo de Cristo é que ele estava constantemente em comunhão com Deus. Constantemente, Cristo, ele se direcionava ao Pai e se derramava em uma súplica como alguém que necessitava daquilo. E Cristo nunca vacilou em nenhum momento em seus princípios. Mas no momento que o ser humano deixa de olhar para Deus, ele se desanima. Ele acaba sendo tentado ao desânimo e acaba muitas vezes fracassando na sua missão e às vezes no desviar aos olhos de Deus se direciona para algo que é muito mais atrativo. Veja, Elias, depois dessa vitória, no momento que se esqueceu do que Deus havia feito, acabou fugindo diante de uma ameaça de apenas uma pessoa, enquanto acabara de ter sucesso em enfrentar mais de 400 profetas de Baal. O fato é que no momento em que deixamos de confiar em Cristo, no seu poder, no momento em que deixamos de lado a nossa comunhão com Deus, tudo vai desandar. Porque precisamos estar alicerçados, como já foi dito na palavra de Deus, e nos alimentar dia após dia. E, inclusive, tem um texto do Espírito de Profecia que fala que Deus não provê o auxílio para amanhã. Portanto, a comunhão precisa de uma renovação diária. E isso também é o significado de vigiar e orar. Vigiar significa estar atento às minhas inclinações, estar atento aos meus pensamentos com aquilo que eu contemplo, pois aquilo que eu contemplo através da minha visão, dos meus sentidos, é aquilo que vai moldar os meus pensamentos. É uma lei da natureza do ser que pela contemplação somos transformados e o coração, ele se acostuma, nós somos levados a adorar o objeto de nossas principais afeições. Acostumamos-nos com aquilo que estamos acostumados a amar e a reverenciar. Portanto, como é que eu posso restaurar meu relacionamento com Deus? Através da contemplação, contemplando o Senhor diariamente. De que maneira? Através do estudo da Bíblia, através da oração, porque dessa maneira eu conheço a Deus. Dizem que palavras, elas são a expressão dos pensamentos e do coração de uma pessoa. Cristo é chamado de o Verbo e a Palavra, porque ele é a expressão exata do coração e dos pensamentos do Pai. Portanto, quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele disse, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê ao Pai. Não era como Deus falava aos profetas, Deus
os profetas falavam, eles eram um canal de Deus, Deus falava por meio dos profetas. Com Cristo não era assim. Deus falava não através de Cristo, mas na pessoa de Jesus. Sendo assim, ele diz, um convite de Cristo é: vinde a mim, né? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. O verdadeiro descanso, a verdadeira adoração está no verdadeiro conhecimento de Deus, através da comunhão constante com sua palavra. Acho que o Leandro exemplificou muito bem essa questão, né? Porque eu até iria falar que, no caso, como podemos restaurar em nosso relacionamento com Deus a verdadeira adoração? A gente tem que analisar primeiro o que é a verdadeira adoração, né? Como muito bem citado, é o nosso constante relacionamento com o Pai e uma entrega completa a Ele. Não uma entrega parcial, uma entrega completa. Isso se torna, de fato, uma verdadeira adoração, é um conjunto de entrega, de sacrifícios que a gente vai fazendo ao Senhor diante do altar, para, de fato, ter uma adoração que suba como aroma suave para Ele. E é uma análise, de fato, da nossa vida em constantemente mesmo, diariamente. É morrer para si de forma diária. E quando a gente for analisando isso, percebendo isso, a gente vai adorar a Deus da forma correta e da forma que Ele exige de nós. E a lição mesmo, ela vai trazer, acho que na parte de quinta-feira, que atualmente nós enfrentamos, de fato, um dos maiores desafios quanto à adoração. Porque ela vai trazendo isso, a questão da internet, das redes sociais, de tudo isso que vai habitando a nossa mente, e como o Leandro falou, a gente só vai adorar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente passa tempo com aquilo, e se a gente tem passado tempos e tempos, horas e horas do nosso dia, da nossa vida, em redes sociais, naquilo que vai, ao invés de nos ajudar, na verdade, vai deteriorar a nossa mente. E se a gente analisar o tanto de coisa que a lição ela vem trazendo, que pode causar na nossa mente, que pode afetar o nosso lóbulo frontal, consequentemente, afetar a nossa adoração a Deus, se a gente tivesse a mínima noção do tamanho da gravidade disso, nossa, a gente veria quão distante a gente está de adorar a Deus de forma verdadeira, de forma perfeita, de acordo com o que Ele exige de nós. E como nós podemos restaurar, né, nosso relacionamento com Deus e voltar de fato à verdadeira adoração? Primeiro, eu acho que como eu falei anteriormente, analisar o ponto de entrega. Como você tem feito sua entrega a Deus, né? E perguntar para Ele. É se colocar de joelhos em oração, parar um momento e perguntar para Deus, de fato: Senhor, o que eu tenho feito? O que tem te atrapalhado, de fato, de eu te adorar da forma correta? Será que eu tenho feito, tenho estado contigo, tenho feito a minha verdadeira, tenho tido um verdadeiro relacionamento, tenho me entregado de forma correta? Então, Deus, o Espírito Santo, tem sido isso que ele vai mostrar na vida da pessoa, na vida de cada um, porque não adianta eu citar exemplos meus, né? Vai de cada pessoa. Ele quer restaurar o relacionamento pessoal com você, mas para isso, para poder você adorar de forma verdadeira, você precisa analisar o que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, né? O que tem atrapalhado a sua entrega verdadeira a Ele. Então, é tirar, realmente mudar o ponto central, né? Que é a forma que você tem se entregado a Deus. Voltar a analisar isso, a entrega que nós temos feito. Será que tem sido uma entrega total? Será que tem sido uma entrega verdadeira? Isso daí já vai até constar um pouco nas próximas lições. Como já foi bem falado aqui sobre a questão de voltar a restaurar o nosso relacionamento com Deus, e é exatamente isso. É de fato nos voltarmos para Ele arrependidos, querendo de fato restaurar ali um relacionamento. Mas para isso, devemos deixar de lado aquilo que nos afasta dele. Se são pequenos hábitos, se são até mesmo amizades, algum tipo de vício. Mas sabemos que para Deus nada é impossível. Se é difícil sair disso, não se preocupa. Deus ele ajuda a sair. Ele nos mostra soluções para aquilo. E como fala aqui em Atos 3,
19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, Cristo, ele espera por cada um de nós. Não importa a distância, não importa o que tenhamos feito ou não, mas ele sempre nos chama, porque ele veio exatamente para isso, para nos salvar. O seu sacrifício, ele não foi em vão. Não importa quantas vezes tenhamos caído ou não, mas ele pega aquele nosso pecado, aquele que verdadeiramente aquele que verdadeiramente entregamos e nos arrependemos. Ele simplesmente joga no mar do esquecimento, como se nada houvesse acontecido. E é buscar ele no tempo oportuno. É reconhecer hoje, se ajoelhar agora e pedir perdão. E podemos ter certeza que o nosso Pai está nos ouvindo. Então, é abandonar esses pequenos hábitos, é nos prostrar ali diante dele e suplicarmos por uma restauração ali. Exatamente, né? De tudo que já foi falado aqui, eu apenas vou pontuar, porque meus amigos já resumiram tudo, como é que podemos restaurar o nosso relacionamento com Deus, a verdadeira adoração. Mas é interessante a gente notar que em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21, Paulo, ou melhor, Elias, ele sobe no Monte Carmelo, olha para aquele povo e fala o seguinte: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Elias, ele é bastante direto com esse povo, ou seja, em dizer, se vocês reconhecem o Senhor como Deus verdadeiro, então sigam. Mas se reconhece a Baal como seu Deus, então sigam. O que estava acontecendo ali era uma neutralidade. O povo estava, pelas concessões, as pequenas concessões, o povo ainda estava em cima do muro, estava neutro. E Elias, ele é usado por Deus para admoestar aquele povo a tomar uma decisão. Ou vocês realmente seguem a Deus, ou vocês realmente não seguem. Ou seja, a adoração no grande conflito ou é para Deus ou vai para o inimigo. Não existe neutralidade. E Elias fala bem assim: sigam a Deus, ou também, se vocês não seguir a Deus, consequentemente essa adoração vai para o inimigo. E as decisões daquele povo, aquelas escolhas, como já foi pontuado aqui, as pequenas decisões chegou ao ápice da ruína do altar. Chegou ao ápice que o altar estava em completa destruição. Ou seja, trazendo para a gente hoje, todos os dias somos colocados para tomarmos decisões e para fazermos escolhas. E essas escolhas e essas decisões determinarão para que Deus será a nossa adoração, para onde os nossos pensamentos e o nosso coração está inclinado. E para restaurarmos uma adoração verdadeira, precisamos, no mesmo altar ao qual queremos adorar, precisamos também sacrificar. Porque o altar, ele é lugar de adoração, é lugar de sacrifício e de entrega total. Não podemos querer adorar ao Deus verdadeiro sem sacrifício. Temos que sacrificar, muitas das vezes, os nossos gostos, que diferem da vontade do nosso Deus. Muitas das vezes, o nosso coração, que é enganoso, está inclinado para o mal e difere da vontade de Deus. Muitas vezes, os nossos pensamentos vãos, os nossos desejos egoístas diferem da vontade de Deus. E precisamos colocar tudo em ordem se quisermos realmente fazer uma renovação espiritual, nos apresentarmos como sacrifício vivo, porque lembramos que quando o sacrifício, o carneirinho, era apresentado, era sem nenhum tipo de mancha. Então, como é que devemos oferecer a nossa adoração? Como é que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo? Como é que devemos estar diante da presença de um Deus santo, sem mancha alguma? E mais do que isso,
A maneira como tratamos o nosso altar, o nosso templo, determinará com o tempo se esse altar estará em ruínas ou não. A lição ela foi bem enfática sobre isso. Essas pequenas consecuções, elas poderá levar futuramente à ruína do altar. E quando chegar à ruína do altar é porque realmente, muito antes, já havia um relacionamento se deteriorando. Então é uma análise para cada um de nós, como está o nosso relacionamento com Deus. Será que quando eu levo ao altar de adoração, eu também estou levando ao altar de sacrifício? Um altar de sacrifício do eu, porque Elias primeiro ele teve que restaurar o altar. Elias tinha esse conceito em mente, que para oferecer uma verdadeira adoração, primeiro ele tinha que restaurar o altar. Esse conceito estava bem enfático para ele. Não adianta querer adorar uma adoração genuína se o meu altar, se o meu relacionamento tem sido deteriorado. E a lição ela fala que isso simboliza a necessidade de purificar e fazer uma consagração do nosso coração e dos nossos pensamentos. Como bem pontuado aqui, temos influência de todos os tipos e essas influências vai nos causar pensamento. E os nossos pensamentos vão causar sentimentos que vão gerar uma ação e um resultado, que possivelmente vai levar a hábitos e hábitos à personalidade e personalidade ao nosso caráter. Então veja a importância de nos colocarmos na presença de Deus todos os dias pela manhã, como era feito o sacrifício pela manhã e pela tarde. E ao nos colocarmos na presença do Senhor Jesus de manhã, reconhecemos que temos que tomar decisões e escolhas diárias. E não sabemos, e é por isso que nos colocamos nas mãos dele para que ele nos guie, que ele nos ajude. Porque muitas das vezes os nossos gostos pessoais são muito fortes e precisamos somente da ajuda daquele que é onisciente, onipresente e venceu o mundo. E somente nele podemos vencer também. E ao despojarmos de toda a contaminação, todos os desejos ruins, pensamentos vãos, e nos colocamos nas mãos de Deus, com certeza restauraremos o nosso altar e a nossa adoração genuína e sincera estará sendo inclinada, estará sendo direcionada ao Deus verdadeiro. Bom, esse foi mais uma lição da nossa Conjugal UC. Eu espero que você tenha gostado. E eu convido a nossa amiga Stephanie a fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos então. Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma lição. Graças te damos, meu Deus, por todos esses ensinamentos. Que cada vez mais possamos nos prostrar diante de ti, meu Deus, e ali estar em comunhão. Pai, se houver algum relacionamento aqui quebrado, que o Senhor possa restaurar, assim como o Senhor fez com aquele povo. Que possamos reconhecer os nossos erros e entregarmos ao Senhor. Percebemos que o Senhor é fiel e justo, meu Deus. E que o Senhor é aquele que pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Graças te damos pela oportunidade no dia de nos achegarmos a Ti. E muito obrigada por mais essa lição. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós nos despedimos aqui. Você que nos acompanhou até esse momento, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, especialmente do nosso canal do Instagram, @DeOAC-Brasil. Além disso, também lembre-se de assistir aos vídeos, né, do último congresso de OAC Brasil 2024, Cristo, Justiça Nossa, que tivemos esse como tema geral, né? E a gente também tem uma novidade para você que está nos assistindo. Queremos que você não perca tempo e se prepare para o próximo congresso, que já está com as inscrições abertas, o Congresso de OAC Brasil 2025, que tem por tema geral o remanescente, dos dias 16 até o dia 19 de outubro. Todas as informações de inscrição desse congresso estarão na descrição desse vídeo, portanto, não deixe de fazer sua inscrição, corre lá, porque temos certeza de que Jesus quer te abençoar. No mais, nos vemos na próxima vez, meus companheiros, que Deus os abençoe, viu? Tchau, tchau.
Tchau.